Olha só, queridos irmãos, eu quero começar lendo com os irmãos hoje pela manhã, conversando um pouquinho, em Mateus capítulo 21, verso 22. Mateus 21, verso 22, e nós vamos começar a conversar um pouquinho então, a partir desse texto, fazer algumas reflexões nessa manhã. A palavra de Deus diz assim, Jesus orientando os seus discípulos: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém, irmãos? E o tema que eu queria começar a conversar um pouquinho com os irmãos hoje, agora pela manhã, tratar um pouco, eu acho que é um tema que inquieta, muitas vezes, muitos cristãos sinceros se inquietam com essa questão. Qual questão? Tomar remédio é falta de fé? Tomar remédio é falta de fé? E há muitos dizem não, mas tem muitos cristãos sinceros, honestos, que se inquietam com essa questão dentro do seu coração. Será que ir ao médico é falta de fé? Eu precisar do médico para tratar uma enfermidade, tomar um remédio? Porque no texto que nós lemos diz que tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Se eu não estou recebendo, eu estou pedindo, por exemplo, para Deus me curar, ou alguém que eu amo que está enfermo, e eu peço para Deus curar, se eu não estou recebendo, por que é? Conforme o texto que nós lemos, é falta de fé. Não faz sentido, irmãos? E aí muitas pessoas, muitos cristãos sinceros, como é que a gente lida com essas questões? E isso acaba inquietando o coração de muitos irmãos. E essa é uma questão séria, viu, irmãos? É uma questão séria que nós precisamos trabalhar e firmar bem no nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes momentos de enfermidade, eles podem ser muito difíceis, não é verdade? Ou eu passando por uma enfermidade, ou alguém que eu amo na minha casa, na minha família, está passando por um momento de enfermidade, e esses momentos podem ser muito, muito difíceis, muito dolorosos, muito desgastantes. E aí o que é natural a gente querer? É natural a gente querer um livramento milagroso, não é natural? É natural, claro. É natural que eu queira uma intervenção de Deus, é natural que a gente deseje diante de Deus uma cura, e que esse momento, às vezes doloroso e momento muito difícil, seja abreviado por uma intervenção de Deus, por um livramento de Deus. Amém, irmãos? Então nesses momentos podem ser muito dolorosos, e a gente fica com esse desejo no coração, que é legítimo, é sincero, eu também tenho, a gente deve ter, aliás, o desejo da cura, a gente deve ter, mas por causa disso, eu também posso ficar vulnerável. Vulnerável ao quê? Vulnerável a quem? Vulnerável às manipulações dos falsos mestres, vulnerável à manipulação de falsos servos de Deus e pessoas que ensinam coisas equivocadas, porque eu estou vulnerável, eu tô com uma dor, eu estou com uma necessidade, e aí eu desejo, claro, é normal a gente desejar a cura, e aí isso pode me deixar vulnerável, então, a manipulação religiosa. E a gente precisa tomar muito cuidado, e isso pode trazer muitos prejuízos para a nossa vida, especialmente para a nossa fé. Deixa eu fazer uma pergunta: você conhece gente que perdeu a fé, ou que saiu da igreja, que se decepcionou com Deus, porque foi prometido uma cura, uma revolução, você vai ganhar 5 milhões, ou muito dinheiro, enfim, esse tipo de coisa assim, foi prometido, e a pessoa não recebeu, e ela ficou decepcionada, e ela não quer mais saber do Evangelho, ela não quer mais saber de Deus, ela foi não só decepcionada, mas a pessoa foi usada.
Por isso que a gente precisa refletir, porque essa é uma questão séria que afeta e inquieta a vida de cristãos sinceros, gente sincera. As pessoas às vezes têm essas crises, né, e essas questões no coração por causa de ensinos que a gente ouve dentro das igrejas, não é verdade, irmãos? Ensinos que nós ouvimos, né? E o ensino básico em muitos lugares é esse, que eles dizem que se você está doente e não está sendo curado, curado miraculosamente, curado no médico não vale. Se você não está sendo curado miraculosamente, é porque você não tem o quê? Não tem fé. E aí as pessoas às vezes carregam culpas por causa disso. Carregam culpas. Porque se você tiver fé, você vai ser curado. Se você tiver fé, Mateus 21, 22, o texto que nós lemos, diz que se eu crer, eu vou receber aquilo que eu estou pedindo. E pior, às vezes a coisa ainda fica mais séria, né? Porque eles dizem assim, então você não tem fé, então você precisa crescer na fé. Você precisa crescer na fé. Porque se você tiver fé, você vai ser curado. Então você precisa começar a exercitar a sua fé. Você que tem uma fé fraca, uma fé mais tímida, você precisa começar a exercitar a sua fé. Como é que você exercita a sua fé? Você que está doente, você para de tomar o remédio. Porque se eu fui na igreja, pedi oração, e se eu tiver fé, eu vou ser curado, quer dizer, para eu demonstrar fé, eu preciso fazer o quê? Se eu continuar tomando remédio, eu não estou crendo como deveria crer, não é verdade? Não é essa a lógica? Não faz sentido? Até um certo ponto faz um certo sentido, mas a gente vai ver que isso na verdade é uma lógica perigosa e enganosa. Eu não sei quantos anos, eu sei que é mais de 20 anos de ministério pastoral, é 20 e tralalá, né? Acho que quase 25 anos de ministério pastoral. E eu já fiz enterro, irmãos, de gente que morreu porque tomou esse caminho. Eu lembro que uma vez, uma família da igreja, de uma igreja que eu pastoreava, me procurou dizendo, pastor, um parente nosso, ele morreu, o senhor poderia fazer o velório dele, porque ele foi numa igreja, ele era diabético, e aí falaram para ele que se ele tivesse fé e ele cresce, ele iria ser curado. Quem é o diabético que não ia se alegrar com isso? Fala para mim. Porque você imagina se tomar aquelas injeções, é complicado, né, irmãos? Eu entendo a dor da pessoa, mas é por causa dessa dor a gente fica vulnerável. E aí, ele foi e ele acreditou naquela palavra, só que ele teria que demonstrar a fé dele como parando de tomar insulina, parando de ir no médico, parando de fazer o que ele precisava fazer para manter a diabetes dele controlada. E ele morreu, deixou esposa e deixou filhos, por causa desse tipo de situação. Então veja, irmãos, assim, essas situações, elas são sérias, e atingem muitas vezes pessoas que nós amamos, cristãos sinceros que ficam confusos com essas questões. Por que ficam confusos? Porque tem base bíblica. Amém, irmãos? O texto que nós lemos, Mateus 21, 22, e tudo que pedirem em oração, crendo vocês receberão. João 14, 14, vamos ler juntos, vai aparecer na tela, e vamos ler juntos? Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tiago 5, 14 e 15, vai aparecer o texto aí na tela. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do... E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, lhe serão perdoados. Então, nós temos textos do Evangelho que dizem que se nós orarmos
com fé e orarmos em nome de Jesus, nós vamos receber aquilo que a gente está pedindo para Deus. Amém, irmãos? Por isso que a gente precisa aprender a ler a Escritura. A gente precisa aprender a se relacionar de um modo equilibrado e saudável com a Escritura. E a minha resposta para essas questões, porque nós temos textos da palavra que dizem isso, a minha resposta, e eu queria deixar no teu coração hoje de manhã, para a gente lidar com esses textos da Escritura fazendo o exemplo de Jesus, a hermenêutica de Jesus. O que é hermenêutica? Hermenêutica é interpretação. O exemplo de Jesus no nosso relacionamento com a palavra de Deus, para que a gente não caia em expectativas desequilibradas, mas que a gente tenha um relacionamento que seja equilibrado e saudável com a palavra de Deus. Qual é essa hermenêutica de Jesus? Como é que Jesus se relacionava e interpretava a Escritura? E aí eu quero ler com você Mateus capítulo 4. Nós temos um exemplo muito bom em Mateus capítulo 4, do relacionamento de Jesus com a Escritura, os versos 5 e 7. Mateus 4, 5 e 7, é um texto bem conhecido, é o texto da tentação de Jesus, quando o diabo vai tentar Jesus, ele tenta Jesus 3 vezes, e aí de acordo, aqui no Evangelho de Mateus, nós temos essa segunda tentação, que diz o quê? Preste atenção. Então o diabo levou Jesus aonde? A cidade santa. Colocou Jesus aonde? Sobre o pináculo do templo. E disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo. Por quê? O que o diabo diz assim, faz essa proposta para Jesus? Porque está escrito. Anote isso, sublinhe na sua Bíblia. O diabo vem tentar Jesus com o que, irmãos? Com a Bíblia. O diabo está tentando Jesus aqui com a Bíblia. Jesus, abra sua Bíblia no Salmo 91. Você crê no Salmo 91, Jesus? Então, se você crê no Salmo 91, você vai fazer o quê? Você vai pular, porque está escrito. O que está escrito? Aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Sublinhe aí na sua Bíblia essa resposta de Jesus, que eu acho fantástica. Jesus diz assim: também está escrito. E essa é a hermenêutica de Jesus. Como é que a gente se relaciona com a Escritura de um modo saudável? A gente não pode, irmãos, nós não podemos tomar decisões baseados em textos isolados. Pegar um texto, isolar o texto e falar assim: olha, agora eu vou pular, porque está escrito. Aí Jesus me ensina a me relacionar com a Escritura. Quando dizem assim, está escrito aqui, aí eu reflito e falo, mas também está escrito aqui. E com essa relação com a Escritura, não em textos isolados, mas na Escritura como um todo, eu vou encontrando o caminho, a vontade de Deus para eu tomar decisões e caminhar na minha vida de um modo equilibrado e saudável. Esse texto aqui de Mateus 4, ele nos ensina nós duas coisas, pelo menos, nós aprendemos aqui. Primeiro, que a Bíblia pode ser muito mal usada. Amém, irmãos? O diabo usa a Bíblia. O diabo usa a Bíblia para induzir o Filho de Deus. E quem aqui é filho de Deus aí, levanta a mão. Então nós estamos incluídos nessa aí. O diabo usa a Bíblia para induzir filho de Deus a tomar decisão ruim, com base bíblica. Cuidado, irmão, nem tudo que tem base bíblica é palavra de Deus. Só porque tem uma base bíblica não significa que aquilo esteja de acordo com a vontade de Deus.
A primeira coisa que a gente aprende aqui em Mateus 4 é que a Bíblia pode ser muito mal usada. Erro sendo validado por base bíblica e com base bíblica. E a Bíblia mal usada pode fazer muito mal, não é verdade? Irmãos, a Bíblia pode ser muito mal usada e a Bíblia mal usada pode fazer muito mal. Não são poucos os filhos de Deus que estão pulando do pináculo do templo, porque foram induzidos por ensinos desequilibrados, induzidos a pular, dizendo assim: Deus vai fazer o milagre, Deus vai me sustentar, eu posso pular. E Jesus diz para o diabo assim: não, está escrito também, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí Jesus fala assim: eu vou descer, diabo, mas eu vou de escada. Por quê? Sabe por quê? Porque o meu Pai, o fato de eu ser filho de Deus, não é um álibi, não me dá um álibi para eu sair pulando em buracos. O fato de eu ser filho de Deus, a palavra de Deus, quando bem vista, ela me ensina a gente a andar de modo responsável. Não, eu vou pela escada. O elevador está funcionando? Não, então eu vou pela escada, mas pular eu não vou. É assim que Jesus ensina. Essa é a hermenêutica de Jesus. A Bíblia pode ser mal usada, e quando ela é mal usada, meus irmãos, mesmo sendo Bíblia, ela pode fazer muito mal. Cuidado, cuidado. É por isso que a palavra de Deus faz uma advertência séria, uma séria advertência para os pastores, para os presbíteros, para aqueles que ensinam na igreja. 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15, veja o que diz aí o texto. É uma palavra do apóstolo Paulo agora para o jovem pastor Timóteo. E qual é a palavra que Paulo dá para ele? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que faz o que, irmãos? Que maneja bem a palavra da verdade, porque a palavra da verdade, se for mal manejada, como o diabo estava manejando ela em Mateus 4, a palavra de Deus mal manejada pode causar muita destruição na vida das pessoas. Por isso que o obreiro, ele precisa procurar ser um homem diante de Deus que não tem do que se envergonhar, e ele tem que ser zeloso para manejar bem a palavra da verdade. O problema é que tem muito obreiro que não maneja bem, ele manipula bem a palavra de modo errôneo, mas não é manipular a palavra, é manejar. E a ideia, o Novo Testamento aqui, ele apresenta, irmãos, sempre a ideia de que compara a Bíblia, compara a palavra de Deus com a espada, uma espada. Em Efésios fala que ela é a espada do Espírito. E no livro de Hebreus fala que ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra fundo, ela penetra até a alma, essa palavra de Deus. Ela é capaz de trazer discernimentos, ela junta as medulas, ela separa, ela me traz discernimentos profundos. Essa palavra, ela penetra fundo, ela é uma espada afiada. Essa é a ideia do Novo Testamento. Agora você imagina, irmãos, uma espada mal manejada, o que acontece? Essa é a ideia de Paulo para Timóteo. Timóteo, a tua vocação, o teu chamado, Timóteo,
diante de Deus e dos homens, solene, que foi feito com imposição de mão dos presbíteros. O teu chamado é para você manejar bem, ensinar bem essa palavra da verdade, porque essa palavra é uma espada, e se ela é mal manejada, ao invés de abençoar, de penetrar fundo até a alma, trazendo discernimentos para o ser humano, ela pode trazer muita destruição, porque uma faca muito afiada, você daria uma faca afiada para o seu filho de 5 anos de idade ou não? Você daria um bisturi? Bisturi tem que estar na mão de quem? Na mão do médico. Bisturi não pode estar na mão de uma criança, porque é afiado, e se for brincar e não manusear bem, não manejar bem, vai produzir cortes, machucaduras, cicatrizes. Então, a ideia do Evangelho aqui é essa. Como é que a gente, porque, voltando para a questão das curas, nós temos textos da Bíblia, mas o que Jesus nos ensina? Eu pego esses textos e eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que dizer, também está escrito. Isso está escrito que se eu orar crendo, eu vou receber, amém? Mas também estão escritas outras coisas, e quando eu faço esse exemplo de Jesus, eu vou aprendendo a ter um equilíbrio que me traz saúde espiritual, meus irmãos. É um modo saudável de nós nos relacionarmos com a Escritura. Então, para a gente ter uma relação saudável, eu tenho que interpretar a Escritura à luz do seu todo. Esse texto diz isso, mas também está escrito isso. Um exemplo, a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre, como é que diz? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí, esse versículo tem uma palavra ali que diz assim, sempre. Não vou pedir para levantar a mão aí. Quem hoje está triste? Você está em pecado porque você está triste? Porque a palavra de Deus diz o quê? Alegrai-vos sempre. Então, se você não chegou hoje aqui pulando e saltitante, você está em pecado. Amém? Não. Olha como é que Jesus me ensina a me relacionar agora. A palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas também está escrito o quê? Por exemplo, bem-aventurados os que choram. Quando eu vou olhando para a Escritura como um todo, eu vou encontrando a palavra de Deus que edifica e abençoa. Porque se eu fico só num texto, eu pinço um texto, eu isolo, eu vou ficar neurótico. Porque na boa, né, irmãos? Eu acho que a maior parte do tempo a gente está meio a meio, né? A gente tem dias que a gente está alegre, tem dias que a gente está triste, tem dias que a gente está deprimido, momentos da vida. E aí assim, se eu ficar só num texto isolado, isso não vai me edificar, vai gerar um desequilíbrio espiritual que vai fazer muito mal. Por isso que eu falo assim, a palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre, mas também está escrito, bem-aventurados os que choram. Então existe momento para eu me alegrar, e existe momento para eu chorar. E esses dois momentos eu vou viver na presença do meu Deus. Então essa é a hermenêutica de Jesus. E em relação a essa questão que nós vimos, né, então assim, tomar remédio é falta de fé? Porque se a gente orar com fé em nome de Jesus, não tá, a gente lê os textos, né? Eu tenho que ser curado. Se eu não estou sendo curado, então está faltando café. Aí a gente usa a hermenêutica de Jesus. A palavra de Deus diz que se a gente crer e orar em nome de Jesus, Ele vai nos ouvir, nós receberemos. Mas também está escrito o quê?
Mas também está escrito, por exemplo, 1 de João 5,14. Vamos lá, abrir lá? 1 de João 5,14. Olha aí, vamos ler juntos? E esta... Ah, mas peraí, já tem um outro critério aqui, né? Já não é mais só fé e em nome de Jesus. Qual é agora um outro critério? Mas também está escrito uma outra coisa. Qual é o outro critério agora? Segundo a vontade de Deus. Faz diferença ou não? Faz diferença. Então eu posso, por exemplo, estar orando com muita fé, pedindo uma coisa, mas essa coisa não é da vontade de Deus e por isso eu não estou recebendo? Pode ou não? Então não é falta de fé. É que Deus tem um outro caminho, Deus tem um outro desejo. Estou fazendo tudo certo, mas Deus tem um outro plano para mim naquele momento. E aí eu vou chegando nesse equilíbrio. Nós lemos, né, o texto de João 14,14, que diz lá, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora, também está escrito, vamos ler o texto agora mais inteiro? Vamos ler o verso anterior, João 14, 13 e 14. Olha a diferença que faz agora. Quando eu não pego um texto isolado, mas eu olho, eu começo a olhar para o todo e dizer, mas também está escrito. Vamos ler juntos aí? João 14, verso 13. E tudo o que vocês, isso farei. Verso 14. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas você vê agora que tem um critério ali. Qual é o critério de Jesus? Isso vai glorificar o meu Pai? Ah, Jesus, em nome de Jesus, me dá a Mega Sena. Aleluia. Amém, irmãos? Aí Jesus fala assim, não, mas não é isso, filho, que eu falei para vocês, não é isso daí, eu não estou aqui, eu não sou o office boy de vocês para ficar atendendo, não é isso, isso vai glorificar o meu Pai, vai glorificar o nome do Filho, isso está de acordo com a vontade de Deus. E irmãos, na maioria das vezes a gente não sabe responder isso na hora, é com o tempo que eu vou entender se algo é da vontade de Deus ou não, é com o tempo que eu vou perceber se aquilo está glorificando a Deus ou não. Então, a gente tem que tomar cuidado, e a gente tem que pegar, quando essas coisas que são ensinadas com base bíblica, e eu tenho que olhar para o todo da Escritura, e aí eu vou aprendendo com Jesus, como é que no todo a palavra de Deus me orienta, porque se eu pegar coisas isoladas, eu corro o risco de fazer muito mal para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Então pode ser que eu tenho fé, mas eu não estou recebendo por quê? Porque nesse momento não é da vontade de Deus que eu seja curado milagrosamente. Eu tenho fé, eu estou orando, mas eu não estou recebendo porque pode ser que Deus quer me abençoar de uma outra maneira, o plano dele é outro. Por exemplo, será que doença pode glorificar a Deus? Eita, né? Porque o pessoal fala assim que toda doença é do diabo, não é isso que é dito? É pegar a coisa isolada e você fala assim, toda enfermidade é do diabo. Não, mas também está escrito o quê? Está escrito que às vezes até Deus manda enfermidade. Durma com esse barulho. Mas você quer ver, por exemplo, como o plano de Deus, a gente tem que confiar no plano de Deus, a gente ora, meus irmãos, e a gente pede para que a vontade de Deus seja feita, amém? E descansa. Mas você quer ver, por exemplo,
Gálatas, capítulo 4, verso 13 e 14. Eu acho que vai aparecer aí, vai. Gálatas 4, 13 e 14. O apóstolo Paulo falando para as igrejas da Galácia, como é que foi que ele pregou o evangelho lá? Olha só. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de quê? Olha. Por que Paulo chegou na Galácia e pregou o evangelho? Por causa de uma enfermidade física. Verso 14. E por mais que a minha enfermidade na carne foi uma doença séria, irmãos, lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Amém? Então, olha só. Mas imagina se Paulo tivesse ido lá numa determinada igreja e tivesse recebido a cura, né? Ou tivesse pedido, mas Deus tinha um outro plano. Paulo ficou doente, seriamente doente, mas aquela doença contribuiu para quê? Para que o evangelho chegasse numa região lá da primeira viagem missionária. Você já aconteceu com você, de você estar passando por uma enfermidade, a enfermidade virar uma oportunidade de testemunhar para as pessoas? Já aconteceu com você? Eu já ouvi tanta história, irmãos, de que a enfermidade vira uma oportunidade para testemunhar. Não é a cura que vira a oportunidade, é a enfermidade que vira a oportunidade. Como é que eu estou lidando com isso? As pessoas olham e falam assim, poxa, que coisa, como é que você consegue trabalhar com essas coisas assim no seu coração? Eles falam assim, isso é o evangelho, é Deus que me dá força. Então, é assim que a gente vai vivendo diante de Deus. Um exemplo clássico disso é o espinho na carne, que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, o espinho na carne. Espinho na carne é um incômodo físico. Os teólogos deduzem, não fica claro o que é, mas é uma espécie de fraqueza. Paulo tinha alguma enfermidade, alguma coisa física que causava fraqueza. E um desconforto, espinho na carne. Uma dor, um sofrimento e uma fraqueza. E ele pediu para Deus, cura ou não? Vocês lembram o texto? 3 vezes eu pedi que o Senhor tirasse isso de mim. Qual foi a resposta do Senhor? Não. Paulo tinha fé? O que vocês acham, irmãos? Vocês acham que o apóstolo Paulo tinha fé ou não? Se fosse eu, vocês iam falar assim, acho que o pastor Danilo não tem fé. Até de mim poderiam falar. Mas do apóstolo Paulo, vocês acham que ele não tinha fé? Tinha fé, irmãos. Mas Deus disse o quê? Não. Porque a minha graça te basta e porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu prefiro você assim, porque você com esse espinho na carne, Paulo, você é melhor. Com esse espinho na carne, você fica humilde. Esse espinho na carne está impedindo você de você se tornar um crente arrogante. Foi isso que Deus revelou para Paulo. Então, veja como a palavra de Deus é maravilhosa e como a gente não pode ser tão simplista. Não, se não tem, você está tomando remédio é porque você não tem fé, que se você tivesse fé, você não ia precisar de remédio, você não sei o quê, nada disso. Nada disso. Aliás, o apóstolo Paulo fala para o discípulo dele se medicar. Vamos ler? 1 Timóteo 5, 23. 1 Timóteo 5, 23. Vamos ler juntos aí o que ele fala sobre o Timóteo. Vamos ler juntos? Não beba somente água. Olha que coisa, irmãos. E isso aqui, Paulo recomenda para o Timóteo, depois, vocês lembram lá que quando Paulo esteve em Éfeso, até os lenços dele curavam? Vocês lembram? Os lenços que ele usava, as pessoas levavam até os enfermos e as enfermidades fugiam. O tempo passa, e aí diz aqui que o principal discípulo de Paulo, cooperador de Paulo, Timóteo, ele não tinha enfermidade, ele tinha o quê? O texto que nós lemos fala o quê? Que ele tinha
frequentes enfermidades. O Timóteo tinha uma saúde frágil. Timóteo tinha fé ou não? E o Paulo tinha fé? Eu pergunto assim, por que o Paulo não pôs um lenço no envelope da carta e mandou para Timóteo? Por que ele não fez isso, irmãos? Por que ele fala para o Timóteo se medicar? Porque quando ele fala assim, não beba só água, tome um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, ele está de algum modo ali dizendo assim, Timóteo, se medique, porque o vinho, a gente sabe que tem propriedades medicinais, e na época deles lá seria assim, hoje em dia, contextualizando ele seria assim, Paulo diz assim, Timóteo, por causa do teu estômago, não toma somente água, toma um omeprazol também, toma um Sonrisal, vai te ajudar, menino. Mas Paulo não põe um lenço dele dentro do envelope e fala assim, Timóteo, esfrega isso na barriga, 3 vezes ao dia com fé, e você vai ver, rapaz, o teu estômago vai ficar, bala. Você vai poder comer coxinha da rodoviária. Não vai fazer mal. Vai poder comer. Ele faz isso? Não. Por quê? Porque Paulo tinha fé. Paulo, em Éfeso, Deus usou para curar pessoas milagrosamente. Mas não é assim que funciona o tempo todo, irmão. Todos os dias, o tempo todo. A gente tem que entender que Deus tem propósitos, e eu creio profundamente nos dons até hoje, eu creio que Deus pode curar, eu oro para Deus curar os enfermos, mas ao mesmo tempo eu digo, mas também procure o seu médico. Na turma de Paulo tinha um médico, qual era o nome do médico? Lucas, o médico amado. Ele não deixou de ser médico, irmãos. Ele continuava sendo médico. Eu fico pensando se não foi o Lucas que falou assim para o Paulo, escreve para o Timóteo tomar um pouquinho de vinho. Ele era o médico, né? A gente vive assim, dentro desse equilíbrio que a palavra de Deus ela nos coloca e nos traz. Então, eu queria deixar essa palavra que a gente ora, meus irmãos, a gente ora por cura, a gente clama a Deus com fé, mas a gente também sempre tem que dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. E a vontade do Senhor pode ser que naquele momento Ele não vai me trazer a cura, ou Ele vai me trazer isso de um outro jeito, através de um médico, através de um remédio. A medicina e a ciência, elas não estão se contrapondo à fé, meus irmãos. Medicina é só um outro instrumento que Deus usa para nos abençoar, mas no fim a glória é de quem? Se eu fui curado miraculosamente, aleluia, e eu me alegro, mas se Deus usar um médico para me curar, eu vou dizer aleluia também, porque a glória no fim é de quem? É de Deus, a glória é do Senhor. Se foi com um remédio, ou se foi com uma oração, a glória continua sendo do Senhor, porque é Ele que me cura. Mas Ele pode usar instrumentos diferentes. Essas coisas não estão em contraposição. E aí eu encerro essa mensagem, lendo com os irmãos, Tiago, capítulo 1, verso 17. Eu queria que você levasse isso no coração. Tiago, capítulo 1, verso 17. Vamos ler juntos? Diz assim, vamos ler juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Pai é o mesmo Pai ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo Deus, não pode existir variação nem mudança no nosso Deus, é o mesmo Deus. E toda boa dádiva vem de quem, irmão? Todo dom perfeito vem de quem? Vem lá do alto, vem de Deus. E às vezes a boa dádiva pode ser uma oração que me cura.
Mas às vezes a boa dádiva pode ser o remédio que o médico receitou. Amém? Deus quer trabalhar comigo da maneira dele, porque Ele é o Senhor e Ele é soberano. E assim a gente vai nesse equilíbrio do também está escrito, a gente vai encontrando, graças a Deus, esse equilíbrio maravilhoso do Evangelho para a gente ter saúde espiritual. Então, eu encerro dizendo, a gente ora por cura, amém? A gente ora, eu creio em milagres, já vi muitos acontecerem, eu creio em milagres, e eu digo para você, meu irmão, ore pela sua cura, ou por alguém que você ama, peça oração na igreja, mas também não deixe de tomar o seu remédio, não deixe de ir ao médico, não deixe de fazer seu tratamento, porque no fim, tudo isso é boa dádiva do nosso Pai para nós, que nos ama, e assim Ele quer abençoar a sua vida, amém? Então vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui, eles vão se preparar, nos ministrar a última oração cantada. Se você puder, fique em pé, feche os teus olhos, se coloque diante de Deus. Eu não sei qual é a tua dor, a tua urgência, às vezes a gente fica vulnerável na hora da enfermidade, e é legítimo você querer o milagre, e que Deus te abençoe, mas que você carregue no coração essas coisas, meus irmãos, e você tenha esse equilíbrio saudável na tua caminhada de fé. Nosso Deus e nosso Pai, nós com toda fé e com todo temor, nós pedimos a cura do Senhor sobre as nossas vidas, a cura para enfermidades físicas, para enfermidades emocionais, para enfermidades relacionais, que o Senhor nos visite com cura, Senhor, e que seja feita a vontade do Senhor, e que o Senhor nos dirija para que nas nossas vidas, em todas as coisas, nós glorifiquemos ao Senhor, que o que acontecer com a gente seja para a glória do Senhor. E obrigado pelas muitas vezes que o Senhor nos livrou nos visitando com milagres, com livramentos. Obrigado, Senhor. E obrigado pelas muitas vezes que o Senhor nos abençoou também com a ajuda de remédios, de médicos, de tratamentos, com a ajuda, Senhor, de orientação de gente especializada. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que tudo isso vem do Senhor, é boa dádiva. Obrigado porque nós temos acesso, Senhor, a médicos. Obrigado, Senhor, que nós podemos ir a um hospital, fazer um tratamento, e se alguém aqui está esperando, Senhor, uma porta abrir para exames e para tratamentos, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, que as portas se abram, e que se for de um modo sobrenatural, ou se for pelo caminho natural, que o Senhor nos dirija em todas as coisas conforme a vontade do Senhor, porque nós cremos em Ti nós descansamos, e nos ajude, Senhor, a caminhar com esse equilíbrio do Teu Filho, com esse bom senso do Teu Filho. Assim, Senhor, cheios de gratidão nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus, amém.